Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7, mais um domingo abençoado. E que domingo esse, né, gente? O domingo da ressurreição, é o domingo da Páscoa, é o domingo do Cristo que vive em cada um de nós. E que alegria está hoje aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga, aqui nos estúdios da Rádio Catedral, com uma convidada muito especial que já já vai se apresentar, mas antes quero desejar que essa Páscoa seja com muita alegria, com muitas bênçãos, a vocês que nos escutam aqui pelas ondas da Rádio Catedral no programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade, gente. Muita alegria pelo dia de hoje estar podendo conversar com cada um de vocês. E por falar em conversar, né, eu preciso lembrar que vocês podem participar com a gente, indicando temas, assuntos a serem abordados aqui pelos psicólogos aqui da nossa arquidiocese, aqui da Rádio Catedral. E o nosso WhatsApp é o 3231-3560. 3231-3560. Também nos pedem para passar o e-mail. Caso queiram fazer perguntas, pode passar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, viu? O nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. E hoje o tema é sobre o estresse. Ainda que seja, queríamos trazer um outro tema, por conta até da nossa Páscoa, né? Mas o tema estresse nos foi pedido há algum tempo, né? Tem até uma ouvinte, Maria Lúcia Silva, que ela reforçou durante essa semana, e eu quero agradecer a Maria Lúcia, que é uma ouvinte assídua e que pediu, ela está passando por um momento muito delicado de estresse no trabalho e ela nos pediu que falássemos sobre esse tema, como lidar com o estresse. E eu quero pedir a colaboração de todos vocês. Para falar sobre esse tema, nós estamos com uma convidada muito especial, gente. Eu digo que ela é muito especial porque a conheço bem de perto. Eu digo hoje que ela é a fundadora, foi fundadora e continua sendo do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese, que é a doutora Sheila Kellner. Eu tenho uma grata alegria e uma honra, privilégio mesmo estar sentada aqui ao lado da doutora Sheila Kellner. Doutora Sheila, que alegria tê-la aqui, boa tarde. Que alegria, muito boa tarde, Sônia. Realmente, a gente já está aqui há alguns anos fazendo programinhas diferentes, né? Antes, logo cedo, com o padre Marcos Williams, logo cedinho, depois foi evoluindo para outras coisas, até chegarmos a esse programa Viver Bem, que acho que procura falar, dar mensagens sobre a saúde psicológica das pessoas, sabendo reconhecer os problemas que acontecem na nossa vida, e isso é normal para todos os seres humanos, mas que é importante a gente saber como enfrentar determinados problemas. Como você disse, eu sou Sheila Kellner. O nome é muito mais comprido, mas é preferível ficar só nesse pequenininho, que é mais fácil de vocês poderem guardar, caso queiram fazer alguma pergunta, né? E o seu CRP? Eu sou formada há bastante anos, né? Tanto que o meu CRP é 58, 56. Quer dizer, é pequenininho ainda, né? Mas estou aqui à disposição para responder e tentar responder várias outras coisas. A gente nunca tem a resposta total e completa, mas damos indicações daquilo que acontece na nossa vida.
E, Sheila, você, além de psicóloga clínica, é psicanalista, Sim, palestrante também, fundadora de uma instituição de psicanálise, não é isso? fundadora de uma. eh, Comecei numa que tinha sido fundada por pouco tempo e depois de muitos anos também fundamos uma que foi parar lá em Angra dos Reis e também estendendo os laços para Friburgo, onde acabamos de formar a primeira turma lá em Friburgo. Bacana. Realmente, onde lá o número de pessoas que foram para a formação é constituído de muitos médicos. Ah, Interessante, sim, né? muito Mas isso é interessante. muito bom. Mas pessoas também ligadas à espiritualidade, ao catolicismo, num sentido de apoio a uma população carente. Sim, que Isso é muito trabalho interessante. bonito, né, Sheila? Exato. E hoje, que domingo alegre, que domingo abençoado, esse domingo de Páscoa, né? Afinal, a Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes, né, para nós católicos, para nós que seguimos o cristianismo. Por quê? Porque representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é uma bênção estar no domingo de hoje, ainda que falando sobre o estresse, né, porque é um tema que foi é, pedido por muitos de nossos ouvintes, e tem uma ouvinte especial, ela pede porque está passando por um momento de estresse e quer nos ouvir. Então, para começar, doutora Sheila, o que é o estresse? O estresse é uma forte tensão que se sente e que se manifesta de diferentes formas, mas essa tensão nos leva a agir ou a paralisar. É interessante. Essa tensão faz com que a pessoa tenha dificuldades de resolver situações ou é uma tendência que leva a pessoa a executar alguma coisa. É como poderíamos dizer que existe um estresse que, de modo geral, é negativo, porque é uma tensão, e toda tensão provoca alguns sintomas físicos que nos levam a ficar, às vezes, com certas dificuldades, né? Até de falar, até de se expressar em uma situação, e o estresse tem essa conotação bem negativa. Porém, em alguns momentos, ele pode ser um elemento positivo que nos implica ficar numa execução mais focada, mais ligada a resolver um problema. Por exemplo, vou dizer que qualquer ator, antes de entrar no palco, ele tem um certo estresse. É a tensão de como ele vai atuar, ou como se é uma bailarina, como ela vai dançar, o acróbata, como ele vai fazer. Então, ele tem uma tensão inicial, digamos, e isso é uma função positiva. É claro que isso é importante, né? Nós estamos, por exemplo, na questão da Páscoa, né? É aquela tensão, vamos fazer a surpresa do coelhinho sair carregando o ovinho para a criança. Então, será que vai dar certo? Né? Sim, como lidando com criança, fica mais fácil, mas, de qualquer maneira, os pais, os avós, os tios, os padrinhos, sempre tem aquela tensãozinha, como a criança vai receber aquela atenção. Eles podem estar com um certo estresse positivo para isso. Né? Sim. Mas, infelizmente, a maior parte das situações de estresse, digamos assim, é negativa, porque representam
situações que provocam tensão, que levam a pessoa a ter sintomas desagradáveis, tremedeira, Sim, vamos já afonia, qualquer coisa assim que é provocada por uma situação de estresse. Então, o que a gente entende é que o estresse, Sheila, é uma reação física, né? Uma reação física, uma reação física, mental, emocional, que o corpo sente frente a uma pressão. É exatamente, isso, né? Uma pressão. Exatamente. Alguma coisa que pressiona e leva a pessoa a ter determinados sintomas que se expressam no seu corpo. Né? E, de fato, nós, aí falando aqui pelo nosso país, o brasileiro anda cada vez mais estressado, né? Haja vista o que acontece na rua, nas escolas, dentro das famílias, né? A perda de controle, talvez seja de fato o resultado de um estresse. Recentemente nós tivemos quer dizer, ela ainda perdura, mas o estresse foi tanto causado pela Covid, né? E realmente as pessoas mudaram as suas respostas, respostas de ação, de movimentos, em função das pressões causadas por todas as proibições que ocorreram durante a evolução, né, da Covid, e que levou a pessoas até terem que partir para algum outro tipo de atendimento clínico em função de tudo que sofreu de pressão e tensão que ficou em função das restrições que ocorreram para os seus movimentos, a sua vida familiar, inclusive. Sim, é verdade. Agora, a pergunta que não quer calar, doutora Sheila, o estresse pode ser considerado uma doença? Ele na realidade, ele é uma manifestação de várias situações, então ele pode provocar doenças físicas, né? Dizem até, tem alguns atores que já fizeram uma listinha do que pode acontecer fisicamente com o indivíduo ou psicologicamente. Então, eles fizeram os principais, digamos assim, olha, uma coisa muito comum. E até a gente percebe, por exemplo, foi muito sempre, é um estresse que ocorre na adolescência. Porque a mudança física que vai ocorrendo no jovem faz com que ele se sinta diferente e ansioso, tensionado para fazer ou para assumir coisas. E o que acontece com o adolescente? É muito comum ele ter acne. Né? Os meninos mais do que as meninas, mas ambos têm problema de acne, que é o quê? É que a mudança física talvez às vezes mexa com oh meu Deus, mexe com a sua imunidade. Pois é, exatamente, eu estava querendo falar imunidade e de repente a palavra sumiu, né? Mas é imunidade. Então, o que acontece? A acne, ainda mais que cada vez que ele se olha no espelho e vê uma aparecer, aí aparece outra, e isso, como diz, o estresse aumenta e as reações físicas também, demandando um atendimento especial, demandando a mostrar o que é necessário, e até ele se conhecer um pouco melhor para que ele possa ter a sua imunidade restaurada e, com isso, recuperar a sua saúde, quer dizer, dermatológica. Né? Isso é por exemplo. Outros são
Dores crônicas, dor de cabeça, né? Ah, sim, é muito comum, né? Muito comum. Dor de cabeça é um dos efeitos maiores da pessoa estar estressada, né? Alergias, tanto, né? Ficar constantemente gripado. Ah, sim, e justamente por baixar a Baixar a imunidade, exatamente. significa então, doutora Sheila, que abre caminho para tantas outras Tantas doenças. outras, quer dizer, eu estou dizendo apenas As algumas, né? A mais gente pode ter muitas outras, né? outras, né? Até, como é? Mexer no Gastrite apetite, mexer no apetite, gastrite, todas as coisas. e outras mais, né? Mas a produção do programa sinaliza que precisaremos encerrar esse primeiro bloco, gente. Vamos aguardar, fiquem aí, que é 1 minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Esse domingo de Páscoa, esse domingo de alegria, esse domingo abençoado por Deus. E Jesus vive, não é isso? E precisamos louvar, olhar para o céu, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa família e sermos gratos, né? Que seja uma Páscoa abençoada a todos nós, a toda a humanidade. Estamos aqui hoje no programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Você que está ligadinho aqui com a gente nesse domingo maravilhoso, nesse domingo que nos enche de alegria e que estamos vivos porque Jesus vive em cada um de nós, não é mesmo? No nosso coração. Esse programa aqui é resultado do grupo dos psicólogos que são católicos da nossa Arquidiocese do Rio. Sim, nós temos um grupo de psicólogos aqui na nossa Arquidiocese, aqui na Glória. Somos acompanhados, nós psicólogos, estudantes de psicologia, somos acompanhados e formados pelo nosso bispo, que é Dom Antônio Augusto, que também é médico, né? Ele que é o responsável pelo grupo, e nos reunimos todos os meses. E você já é nosso convidado, você que nos escuta, se conhece alguém da psicologia, algum estudante, ou se não for estudante, mas tenha interesse em nos escutar e nos conhecer, dá uma chegadinha aqui no próximo dia 18 de abril, às 15 horas, no 5º andar. Teremos mais uma reunião. Todos os meses temos reunião e em agosto temos o nosso retiro. Então já está passado a dica. Gente, eu estou aqui com a doutora Sheila Kell, ela que é uma das fundadoras desse grupo dos psicólogos que são católicos, ela que está hoje aqui nos estúdios da Rádio Catedral, no programa Viver Bem, e está respondendo sobre o assunto estresse, que foi um assunto muito pedido durante esse tempo recente. Aí, desde o início do ano, nós recebemos aqui na rádio diversos e-mails, mensagens pelo WhatsApp, né? E vamos trabalhar esse tema, e a doutora Sheila está refletindo, propondo assuntos, né, que nos levam a compreender como se dá e como lidar, né, com essa reação que todos nós, né, de certa forma, vivemos. Uns mais, outros menos, mas temos estresses. Sheila, a pergunta, né, que você já estava respondendo é se o estresse pode causar algum tipo de doença. E aí nós aproveitamos para perguntar sobre os sintomas físicos que o estresse pode causar. Nós temos muitos sintomas físicos, como também temos os sintomas emocionais. Mas vamos primeiro para os físicos, porque sim, parece que essa curiosidade é verdade maior. Desculpe.
Os sintomas físicos são diversos, mas geralmente é uma sensação de cansaço muito grande, pode ser um sintoma do estresse. Dor nas costas, olha quantas pessoas se queixam de dor nas costas, né? Então, realmente, a gente tem que pensar. Diarreia, obstrução intestinal, quer dizer, obstinação. E são, na realidade, prisão de ventre, né? Dor de barriga, azia, são realmente sintomas físicos, que digamos, não é uma coisa que aconteceu um dia, pronto, já estou estressado. Não. O fato é que existe uma constância. Esses sintomas se apresentam com uma determinada constância. A pessoa tem dor de cabeça todo dia, a pessoa fica com o intestino desregrado. É óbvio que isso demanda a atenção do médico, não é só do psicólogo. Sim, não. É do médico, mas ter consciência disso. Ter dor no peito, aí pensa, dor no peito, vai ter um infarto. Não, não é por aí, mas necessariamente podem ser outros. É como se tivesse uma retenção de ar apunhalando os pulmões, o peito. Isso são todos sintomas físicos que podem estar envolvidos no processo do estresse, né? Perturbação do sono, insônia, né? Tipo de a pessoa acorda parte da noite e não consegue voltar a dormir, né? Isso também é muito... Tiques nervosos, como roer unha, por exemplo, é um sinônimo de Tem um, Sheila, que recentemente acompanhei uma paciente que chegou com algumas questões e ela fez assim o que nós diríamos o ideal, procurou um atendimento profissional, né? Atendimento psicológico lá na clínica. E um dos sintomas que é muito comum é a queda de cabelo. Eu ia falar seguinte, ela chegou, né? Primeiro ela falou, olha, meus cabelos estão caindo aos tuchos. Eu lembro dessa palavra. Então, é muito comum, né? Aliás, já aconteceu, já tive, alguns anos atrás, tive uma... Ela estava ficando... Ela parecia alopécia. E ela conseguiu recuperar alguma coisa com o tratamento psicológico e com o tratamento médico. Também. As duas coisas tiveram que se combinar para devolver a alegria que ela tinha, porque ela dizia, eu tinha os cabelos tão lindos, né? Pois é, então, e voltei, precisava voltar a ter os cabelos. Mas era uma coisa de estresse mesmo. Né? E aí eu diria que não adiantará tratar dos sintomas, gente, se a gente não tratar da origem, da raiz destes sintomas. Por isso é tão importante procurar um profissional da ordem da psicoterapia, que vai orientar ajudar o médico, porque o médico, de modo geral, atualmente, ele tem muita consciência de que ele precisa que a cabeça do seu cliente também esteja harmonizada com o tratamento que ele está fazendo. Herpes, por exemplo, é muito comum. Perfeito. É muito comum isso, e realmente é importante a pessoa cuidar-se como um todo. Não são só os sintomas físicos, não são só os sintomas psíquicos, emocionais. Perfeito. Você trouxe também algo que é muito recorrente, né? A herpes. Pois é, herpes é muito recorrente, é muito comum. Sim. Né? E quanto ao lado emocional, o que caracteriza muito? É o cansaço mental, a pessoa está muito cansada, não consegue raciocinar, tem que resolver um problema, está lendo sobre o problema e não consegue resolver. Então tem que parar, tem que pensar, tem que mudar a sua maneira de agir. Não consegue se concentrar,
né? Muitas vezes porque brigou com o seu amorzinho e aí fica, não concentra-se para resolver os outros problemas de sua vida, né? A ansiedade, é muita preocupação, muito assustada com as situações. Agora, voltando a falar desta Covid, que ainda não foi totalmente embora, já tem tantas modificações, mas quantas pessoas ficaram obsessivas nos atos que tinham, nos comportamentos que tinham que ter, porque ficavam com medo atroz. Então, isso é emocional. Não? E aí, fisicamente, isso retratava-se de outras maneiras. Né? Sheila, tem uma pergunta, foi encaminhada aqui pela produção. A ouvinte não quer se identificar. Ainda assim, quero agradecer a essa ouvinte, porque olha a pergunta dela, muito importante. Gosto da minha profissão, mas não suporto o clima do ambiente do meu trabalho. Eu me sinto desvalorizada e muito estressada. Como é que eu posso não me deixar afetar por tudo o que acontece? Bem, aí realmente é algo que é preciso irmos conversando para ver quais são as coisas nessa profissão que estão levando a esse tal desgaste, que a gente diz, chega a um burnout, né? Exato. É o burnout, que a pessoa sente que não tem condições mais até de agir, porque está se sentindo impedida por alguns entraves que ela tem que começar a conhecer o que é que está no exercício da sua profissão, o que é que está levando a ter tantas ações que a impedem de se sentir bem. Às vezes é o ambiente do trabalho, as pessoas com que trabalha e a maneira como elas se expressam, a maneira como ela está reagindo. Então, ela tem que examinar todos esses pontos para poder melhor fazer. Talvez, eu costumo recomendar que faça uma meditação, que tenha, ou faça algum exercício físico, em que ela, no momento que ela está fazendo esse exercício físico, ela está gastando essas energias negativas, porque ela está impulsionando alguma coisa positiva para si. E isso é fundamental para que possa retomar o controle sobre aquilo que gosta de fazer. Porque parece que ela está perdendo o controle sobre o que faz. Né? Então, realmente é fundamental essa ideia, essa visão. Essa é a análise do ambiente que ela vive. Analisar o ambiente, analisar, ver como é que ela se relaciona, que pessoas estão fazendo com que ela não se sinta bem. Essa é uma coisa meramente pode ter até uma fantasia no meio do caminho, mas é necessário ela encontrar o que é essa fantasia. Que fantasia é essa que está impedindo o seu bom aproveitamento? A você, ouvinte, que nos ouve, está ouvindo a orientação da doutora Sheila Kellner, eu quero dar uma sugestão. Procure ajuda de um profissional. O psicólogo é o profissional indicado para lhe escutar, orientar. Psicoterapia, ela não faz julgamento, ela vai lhe ajudar a identificar a causa, exatamente, a origem deste problema. E fazer essa análise desse ambiente que é profissional, como você diz, que gosta da sua profissão. Então, busque ajuda profissional de um psicólogo, não é isso, Sheila? Porque às vezes as pessoas que estão no meio não estão sendo harmoniosas, portanto, o meio se torna tóxico. Exatamente. E é necessário entender o meio para poder reagir do que vai fazer. Sim. A outra pergunta que ainda é dela é: o estresse no trabalho é algo comum? Com certeza.
é muito mais comum do que as pessoas pensam. Até porque em alguns trabalhos existe muita competição. E essa competição, que poderia ser algo positivo, gerar um estresse positivo, no sentido de, se eu quero chegar a isso, eu preciso fazer aquilo, ter alguma coisa que fosse produtiva, às vezes ela se torna negativa, porque é uma competição mal dirigida. E ao ser mal, e é necessário reconhecer isso para que ele não se torne mais difícil. Mas tem que perceber o ambiente para poder lidar com o seu estresse na competição em que está participando. Perfeito. Tem uma outra pergunta da ouvinte Maria de Lourdes. Ela é do Rio Comprido. Obrigada, Maria de Lourdes, por sua participação. Muitas perguntas chegando, viu, doutora Sheila? Uhum. Ela diz assim: será que banalizamos a palavra estresse? Todo mundo hoje em dia se diz estressado. E todo mundo está na correria. Pode ser que vocês estejam banalizando nessa correria, né? Porque, na realidade, isso é um estresse. Não faz isso, que isso para mim é um estresse. Realmente. Mas a pessoa, ao falar isso, ela está com consciência da sua atenção, né? E realmente, se ela se sente tensionada a fazer as coisas, a resolver as coisas, e não está se sentindo bem, o estresse é verdadeiro. Senão, é só uma maneira da pessoa se expressar, pensando, dizer para a outra: calma, que eu quero fazer isso com mais tempo. Então, como diz, a banalização do termo não significa que ele não exista, que esse estresse não exista. Somente é a maneira como a pessoa encara a situação e mostra sua disposição para sair dele. Perfeito, a produção já diz que precisamos entrar num intervalozinho de 1 minuto. Então, também quero colaborar dizendo que o termo estresse, de fato, seria, talvez, até criança usa, eu já ouvi criança falar que está estressada, estressada com a mãe. Então, é um termo, é uma forma que encontramos para verbalizar nossas emoções, né? Eu diria assim. Então, vem sendo mesmo, né? Mas convém prestar atenção nos sintomas que a própria doutora Sheila bem colocou. Se está usando esse termo, mas se está associado a algum sintoma, convém dar atenção a isso. Mas vamos entrar então, gente, num minutinho de intervalo e voltaremos já. Aguardem aí. Boa tarde, mais uma vez, aos amados ouvintes aqui da nossa querida Rádio Catedral e que nos ouve pelo programa Viver Bem, este programa que nos ajuda a refletirmos e a vivermos bem a vida que a gente tem. Todos os domingos aqui pelas ondas da Rádio Catedral, FM 106.7, eu, Sônia Nascimento, estou sempre com um convidado ou uma convidada, basicamente da psicologia, sou psicóloga também, mas também tem outros convidados de outras áreas. Nós já trouxemos aqui médicos, enfermeiros, área de saúde, você vai dizer, né? Mas já trouxemos também terapeuta ocupacional. Então, sempre focando no bem-estar, em passar uma mensagem, principalmente, que a vida tem sentido, não é, gente? A vida tem sentido apesar das dificuldades. E a vida tem sentido por quê? Porque estamos vivos. E as dificuldades, se a gente olha com o coração, a gente vai compreender que as dificuldades nos tornam mais fortes. Pensem sobre isso.
Agora eu quero agradecer ao ouvinte Sebastião Sena, ele que é de Botafogo, e ele nos enviou uma pergunta aqui para a doutora Sheila, né, para o programa. Ele diz o seguinte: o estresse é cumulativo, afeta o sistema imunológico e faz adoecer. A doutora pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Bem, ele tem razão, o estresse é cumulativo. E justamente por ser cumulativo, é que ele vai provocar aqueles sintomas que nós falamos. Por quê? Porque tudo que é repetição acaba sendo uma sobrecarga para o organismo. Se eu, por exemplo, tenho que ficar todas as noites acordada até mais tarde para resolver um problema das pessoas que chegam mais tarde em casa e que não me deixam dormir, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que fazer isto vai criando um mal-estar. Bom, esse mal-estar de perder o meu sono, de ficar, vai afetar o meu organismo, vai afetar a minha imunidade. Porque se o meu organismo necessita de tantas horas de sono ou de dormir a uma determinada hora, vai, evidentemente, acumulando-se um déficit de sono. O déficit de sono, portanto, vai produzir um mal-estar orgânico. O mal-estar orgânico vai acabar afetando as minhas defesas. Então, obviamente, nós estamos aí adoecendo por excesso. Né? O estresse dá isso. Então, se eu tenho que fazer, para tratar isso, eu tenho que, sabendo o que está me. Eu tenho que ver quais são as compensações para este déficit de sono naquele horário. E isso é uma maneira da gente eliminar o estresse causado. Então, é uma forma, eu estou dando um exemplo muito simplesinho, né? Sim. Mas a ideia é, todo excesso ele tem que ser combatido de alguma maneira. Né? Assim, como a pessoa que come demais, né? Ela provoca uma reação no organismo, não vou dizer que é só engordar, mas o fato é de que o organismo não é para aquilo tudo que ela está fazendo. E ela está comendo por ansiedade, digamos assim. Fica ansiosa, come. Vai pegar os chocolatinhos, vai pegar as coisas, porque o doce realmente dá uma certa calma num momento, mas na realidade acumula o excesso dos açúcares, enfim, tudo tem uma reação. O estresse se ocorre por excessos. Então, quando ele vai ocorrendo, ele vai afetando o organismo de alguma maneira. São os sintomas físicos, orgânicos. E, evidentemente, eles terão que ser tratados para poder reduzir o estresse e chegar ao equilíbrio do indivíduo. Quando você fala em esses sintomas precisarão serem tratados, né, Sheila, me remete a pensar que muitas das vezes as pessoas elas querem respostas rápidas, né? Correto. Aí corre lá na farmácia e pega lá um relaxante muscular, ou seja, estou mascarando a origem desses sintomas e de uma forma equivocada. É claro que um exercício físico vai ajudar, né? Mas convém procurar ajuda profissional, ter uma orientação adequada. E daí quando se diz que ele não precisa, o farmacêutico não é médico, ele também precisa procurar um médico que vai dizer para ele, eu tomo um relaxante muscular e eu me sinto bem. Tem que consultar o médico se ele fez certo ou não,
porque ele tem que ver, além disso, quais são as outras coisas do seu organismo que poderão ser afetadas, né? E tem que consultar um psicólogo mesmo para ver como é que ele está trabalhando as coisas que o afetam e reconhecer o que está levando ele a acumular fatos que o levam ao estresse. Chegou uma pergunta, o ouvinte, homem, pediu não se identificar, e ele diz: como as chefias podem ajudar a evitar o estresse no trabalho? É uma questão de bom relacionamento pessoal, as pessoas têm que aprender a se comunicar, né? Que é uma questão de comunicação. O estresse o chefe que vive reclamando é porque ele não pediu corretamente ou não ensinou corretamente o que devia ser feito, então acaba criando reações emocionais adversas ao trabalho. Tem aquele chefe que vive gritando o tempo todo, e isso vai causando reações negativas nos seus comandados. É necessário que as pessoas tenham realmente habilidade na sua comunicação para que evite estresse, não só para ela mesma, porque a pessoa que grita muito está estressada. Verdade. Mas não pode até nem se dar conta. Não se dá conta, mas é uma pessoa estressada. Né? Então, tudo vai ser uma questão de comunicação. Obviamente, nós estamos no plano das mentes, dos relacionamentos, dos comportamentos. Então, toda chefia tem que ser muito bem organizada para que não crie situações de tensão com os seus comandados. Né? E, com isso, evita-se que surja o estresse no ambiente de trabalho. Sim. Eu lembrei de um caso, né? Atendi também, fui funcionária, trabalhei numa grande empresa durante 32 anos. E aí eu diria também, para colaborar com a pergunta do ouvinte, né? E respondendo, complementando a doutora Sheila, eu diria que as chefias deveriam, na verdade, chefias superiores, olhar seu funcionário de forma mais humana, porque não somos máquinas, né? É verdade, porque às vezes é um quando fato. trata principalmente pessoas que trabalham com produção, aquela pessoa também tem seu problema de ordem familiar, problema com despesas, cartão de crédito, enfim. Então, uma prática, eu diria que é olhar esta pessoa que colabora com a missão da instituição, do trabalho, com a produtividade, com o resultado positivo da instituição, mas olhar esse empregado, esse funcionário de forma mais humana, escutá-lo. Porque se a pessoa se sente importante, ela vai funcionar melhor, pelo menos vai se esforçar para. Então, é uma das formas que ajuda, não é a solução, mas ajuda muito a evitar o estresse no trabalho, quando a pessoa que trabalha se sente importante. E deixar o fato que ele tem que manter um equilíbrio entre as ações, porque as pessoas não são iguais. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, uns são mais vivos, captam as coisas e resolvem mais facilmente, os outros não. Então, toda a diferença tem que ser pensada como ser compensada entre eles, de maneira que o ambiente no trabalho seja harmônico, de maneira que, se houver uma competição, seja uma competição sadia, não seja um atrapalhando o outro. E isso realmente demanda um bom conhecimento das pessoas, que, como você disse, é humano, é sentir-se humanamente envolvido com aquilo, de maneira que você mostre que você é chefe,
mas sabe entender os problemas, mas ele não pode estar fazendo exceções constantemente por causa dos outros problemas. Então, fazer com que ele mostre que o trabalho é importante, mas que ele também tem que dar o de si aquilo que pode ser dado. Isso é fundamental. Aí, quando você fala desse trabalho importante, eu diria que uma prática que dá bons resultados são as reuniões periódicas. Que reuniões? Reuniões inserindo o corpo funcional, o maior patrimônio da instituição. Porque se não existe aquela pessoa, se aquela pessoa não está motivada para o trabalho, ela pode não render, ela vai ter até o absenteísmo, né? Essa ausência laboral. Então, se faz necessário, e eu diria como uma grande sugestão, é que a chefia pudesse reunir mais seu corpo de funcionário e ouvi-los, né? Dar a palavra para o funcionário também. E isso, gente, não precisa ser todos os dias. Quem sabe uma vez ao mês, né? A pessoa poder ter esse espaço de falar. Mas, Sheila, a produção sinalizou que nosso programa só falta um minutinho para terminar. Oh, que pena. Que pena, mas poder, já recebe nosso convite. Exatamente. Você quer complementar com alguma coisa? Não, eu diria que realmente ficamos aqui no conjunto, né, quando é questão de trabalho, nas escolas também, as turmas, né, porque atualmente, principalmente quando são as turmas de adolescentes, muitas vibrações, etc., é necessário que a pessoa possa orientar o objetivo, trabalhar com o objetivo de quem está naquele grupo, que eles entendam qual é a importância deles atingirem os objetivos. Isso mantém um equilíbrio e diminui o estresse. Verdade. Né? Tem uma pergunta, eu vou deixar no ar essa pergunta e depois nós, psicólogos, vamos procurar a moradora de Pilares e ela pede que não falem o nome, mas ela que está nos ouvindo agora vai saber que nós a procuraremos. A pergunta dela é o seguinte: tenho desânimo e muita raiva porque me sinto desvalorizada no meu trabalho. Outros colegas que têm menos tempo de casa são mais valorizados. E tudo o que sinto, tento aguentar, porque eu preciso do emprego. Poderiam me ajudar? Por que isso acontece? Me sinto estressada no meu trabalho. Querida moradora de Pilares, nós entraremos em contato, mas logo de dica, procure ajuda profissional de um psicólogo, ele vai lhe escutar e lhe orientar. Se está nos procurando, estaremos também à disposição. Nós, psicólogos que somos católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio, e eu quero agradecer a participação e a generosa seu sim, doutora Sheila Kellner, né? Aqui já recebe o convite para voltar em breve ao nosso programa Viver Bem. Pelo menos uma vezinha ao ano eu venho por aqui, né? Mas pode vir mas eu gosto muito de participar das nossas reuniões, realmente, sempre, para que os psicólogos que vêm aqui nos conhecer de perto e conhecer o nosso trabalho por aqui, é importante aquilo que é dado a cada um fazer. Muito obrigada por vocês nos ouvirem e que tenham uma feliz Páscoa, que vocês percebam que tudo que nós trazemos sempre é alguma coisa que vocês estão nos perguntando. Então, não temos resposta talvez imediata para tudo, mas podemos dar pelo menos uma linhazinha, mandando uma setinha na direção de vocês procurarem as pessoas, os profissionais que podem atendê-los. Né? Eu, particularmente, posso atender junto à Igreja Matriz do Cristo Redentor, onde tem eu e mais um grupo que trabalha comigo por lá e que estamos dispostos a ajudá-los nas
dúvidas e nas necessidades de resolver alguns problemas, tá? Perfeito, doutora Sheila, uma alegria contar com a sua participação. Sheila é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, né? Minha coordenadora já há algum tempo. Já não sou sua coordenadora. Agora você que coordena o grupo. Né? Mas, gente, eu também quero deixar o contato da Clínica Victor Frankl. Nós compomos, é um grupo de psicólogos especialistas em logoterapia, todos são católicos e funcionamos, a nossa clínica aqui funciona de segunda a sábado, sendo de segunda a sexta, de 8 às 21 horas, e o nosso WhatsApp é o 995066463. Me procurem lá. Agora, a minha mensagem é que a Páscoa seja o começo de uma vida com menos estresse, gente. Que se cresça na paz, na paciência, na alegria e no amor. Para quê? Para se viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo de Páscoa a todos e até o próximo programa.